E se uma assombração aparecesse no seu quarto, lhe dando dicas de como você resolver um problema que você não está conseguindo resolver? O que você faria? Você ficaria assustado ou assustada? Você correria? Você não daria ouvidos ou você daria ouvidos ao que esta suposta assombração está falando? Você seguiria os conselhos dela? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Essa história de assombração é extremamente intrigante. É uma história inusitada, né? É uma história provavelmente, talvez, inovadora para você. E é uma história que tem a ver, inclusive, até com Salvador e Recife, tá? Salvador e Recife. São duas cidades, né? Salvador e Recife. Eu fiquei na dúvida, inclusive, até se eu traria esse vídeo para cá, para o Cine Teologia Cultural, ou se eu levaria para o nosso outro canal, que é o Lendas e Causos de Pernambuco, porque lá a gente trata sobre histórias e assombrações estritamente de Pernambuco, né? Mas eu decidi trazer para cá porque essa história aconteceu em Salvador, na Bahia. Então, inclusive, eu vou deixar um link aqui abaixo do nosso outro canal, tá? O Lendas e Causos de Pernambuco. Lendas e Causos de Pernambuco. Se você quiser conhecer as histórias mal assombradas e os lugares mais mal assombrados de Pernambuco. E aqui a gente traz histórias de assombrações, lendas urbanas, lendas rurais de outros lugares. E lugares mal assombrados de outros lugares, inclusive de outras cidades, até de outros países, tá? Então, hoje a gente vai te contar uma história de assombração que foi transmitida pela rádio num programa de rádio muito, muito antigo, chamado Incrível, Fantástico e Extraordinário. Lembrando que a gente tem uma playlist aqui no canal com esse nome, Incrível, Fantástico e Extraordinário, porque era um programa de rádio que trazia histórias sobrenaturais. E esse programa de rádio fez muito sucesso no final da década de 1940 e início da década de 1950. Então, todas as histórias que foram veiculadas por esses programas de rádio, a gente está fazendo levantamento, a gente está fazendo uma pesquisa minuciosa. São vários programas em vários períodos, né? Por exemplo, na década de 90 teve um programa da Rádio Globo chamado Você Acredita, que também tem uma playlist aqui no canal, tá? Com as histórias que a gente está descobrindo de lá. Mas eu estou falando isso para você dar uma olhada nas playlists aqui e você saber de onde é que foi que a gente tirou essa história, tá? Então essa história é baseada em fatos reais, segundo a nossa pesquisa. Essa história fala sobre um jovem chamado Aldo, que ele morava em Salvador, né, na Bahia. Segundo a nossa pesquisa, ele morava ali num local chamado Baixada do Sapateiro. Mas aí, inclusive, até fui pesquisar e eu descobri que não se chama Baixada do Sapateiro, se chama inclusive até Baixa do Sapateiro. Segundo eu pesquisei, dizem que é um local que quando anoitece é muito perigoso, tá? É muito perigoso, ficam muitas pessoas lá suspeitas andando na rua, né? Então, enfim, não tem muito policiamento, eu não sei como é que tá a questão hoje em dia, mas essa história que a gente está falando se passa em 1939, né? E se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas pelo que eu vi, inclusive até no Google Maps, a Baixada do Sapateiro eu já estive lá, porque parece que ela consegue abranger também até ali a questão da fica próximo do elevador Lacerda também, né? Tem uma parte dela que seria ali na Cidade Alta, né? Naquele museu que tem, que do Jorge Amado e tal. Então ali a Cidade Alta, naquele local onde Michael Jackson, por exemplo, gravou, né? O clipe dele. Esqueci até o nome da música, mas é um clipe bem famoso. Ali também seria Baixada de Sapateiro, porque ela abrange também a Cidade Alta, tá? Mas as pessoas conhecem mais como a Cidade Alta. Eu posso estar enganado. Se eu estiver enganado, foi o Google que me enganou, tá? Mas, então vamos lá. Essa história acontece com o Aldo em 1939. Ele estava fazendo o sexto ano de medicina, estava estudando medicina ainda. E ele não se relacionava muito com os vizinhos locais. Até que aparece alguém batendo na porta dele de noite, né? E ele acha aquilo tudo muito estranho, né? Inclusive ele chega a ficar com medo, porque ele morando lá na Baixa do Sapateiro, ele não tinha muito esse hábito de sair na parte da noite e tal. Ele era apenas um estudante de medicina, então quem estaria procurando ele ali, né? E aí ele decide abrir a porta, toma coragem, decide abrir a porta quando ele vê que era o barbeiro, né? O barbeiro que ele conhecia, o barbeiro dele, inclusive, até, né? Chamado Horácio. E esse barbeiro estava muito desesperado,
né, desesperado, pedindo pelo amor de Deus que Aldo ajudasse a salvar a filha dele, porque a filha dele estava muito doente. E o Aldo hesitou nesse momento, né? Falou, olha só, eu sou apenas um estudante de medicina, eu não tenho condições de tratar as pessoas, eu estou no 6º ano, é melhor você procurar um médico. Mas aí o Horácio, né, o barbeiro, ele disse o seguinte, olha, eu sou muito pobre, eu não tenho como contratar um médico, eu preciso que você me ajude de alguma forma, senão minha filha vai morrer, ela está muito mal. E lembrando, só abrindo parênteses aqui, porque se você for mais jovem, né, você deve até imaginar o seguinte, por que não levaram, né, no hospital público, por que não levaram numa UPA, né? A UPA não existia naquele período, né? E não eram todas as pessoas que tinham acesso, aliás, pouquíssimas pessoas tinham acesso à questão de saúde pública, né? Inclusive, em determinado momento, se eu não estiver enganado, apenas as pessoas que trabalhavam, que contribuíam para o chamado INPS, é que tinham direito a serem atendidas em hospitais e tal. Fora isso, você tem que contratar um médico, né? A gente está falando de 1939 aqui. Então, só para você ter uma ideia, basicamente, isso antes, inclusive até do regime militar, era muito difícil você ter acesso à saúde, tá? Então, no caso do Horácio, ele estava desesperado, ele precisava contratar um médico, mas ele não tinha dinheiro para isso. E aí, nesse caso, o Aldo, vendo que ele não tinha alternativa, ele resolveu ajudar, né? Era uma criança muito pequena, estava muito debilitada. O Aldo tentou fazer uns exames nela, né? Com as suas limitações, obviamente, e ele identificou que a menina tinha um problema gástrico. Só que ele não sabia exatamente o que era. E não sabendo o que era, e também não tendo um consultório, né? Ele foi pela questão da tentativa e erro. Então ele foi passando algumas medicações que ele achava que ia funcionar, mas essas medicações não funcionavam. Inclusive, provavelmente, porque ele não sabia exatamente do que se tratava. E a menina começou a definhar muito rápido. E a menina parecia realmente que ia morrer. Até que ele voltando, né, para a casa dele, depois de várias tentativas, muito frustrado, inclusive chegando a pensar em abandonar a medicina, né? Se sentindo muito frustrado porque ele não tinha conseguido ajudar, né? Mais ou menos com aquele pensamento: quem sou eu, né? Que tipo de médico vou ser eu se eu não consigo ajudar? Estou no 6º ano, mas não consigo ajudar uma criança e tal, e ela vai morrer, e toda aquela revolta. Então ele ficou muito aborrecido com isso, foi para casa, ele morava sozinho. E quando ele chega em casa, que ele se deita para dormir, ele apaga a luz, ele escuta uma voz no quarto dele. Lembre-se, ele morava sozinho, aí ele escuta uma voz no quarto dele dizendo: não se preocupe. E aí ele fica em alerta. Não sabe exatamente de onde é que está vindo aquela voz. Alguém teria entrado na casa dele? E aí ele decide acender a luz. Mesmo assim, ele não enxerga absolutamente nada e a voz volta a falar: não se preocupe. E ele acha aquilo tudo muito estranho e começa a perguntar: mas quem é que está falando comigo? Ele diz, aí a voz responde, né, dizendo: olha, não se preocupe, porque a menina se salvará. E, e ele continua perguntando quem é que está falando com ele, né? Provavelmente, talvez ele tivesse achado que estava louco. Eu fiz inclusive até algumas anotações, eu vou pedir licença para você, porque são muitos detalhes nessas histórias, né? Eu fiz umas anotações aqui porque eu tinha que saber qual era o nome da pessoa que estava falando, qual era o nome dessa suposta assombração, ou esse espírito e tal. O fato é que esse espírito fala com ele, se apresenta e diz: olha, eu fui um médico muito famoso em Recife, eu fui um médico muito bom, né? E aí ele tinha sido de Recife, por isso que eu fiquei em dúvida em qual canal eu colocaria esse relato. E ele fala para o Aldo que o nome dele tinha sido Silva Ferreira, que ele tinha sido um médico muito bom, que ele já tinha curado muita gente, mas que ele já tinha morrido. E que ele estava acompanhando este caso. E que ele ia dar umas instruções para o Aldo. E se o Aldo seguisse essas instruções, a menina seria curada. O Aldo pegou e tomou nota dessas, mesmo não vendo de onde é que estava vindo a voz, ele tomou nota dessas informações, das medicações que ele tinha que passar, quais seriam os horários, e ele voltou lá no outro dia
e passou, né? Pela última tentativa, ele passou justamente essa medicação, esse tratamento, né? Que ele tinha escutado dessa voz misteriosa. E eis que a menina ficou boa. A partir de 4 dias, a menina já começou a reagir, já começou a mostrar reação, e pouco tempo depois a menina estava extremamente saudável. O Aldo, então, muito intrigado com aquilo, decide procurar informações sobre esse tal médico Assis Ferreira, e ele consegue encontrar alguns registros. Ele entra em contato, inclusive, até com pessoas aqui de Recife, e ele descobre que realmente esse médico tinha falecido recentemente, mas que ele tinha sido um médico de muito prestígio aqui em Recife na década de 1930 e até na década de 1920, tá? Então, e você, o que acha disso tudo? Você acredita que realmente isso possa ter acontecido ou você acha que tudo isso não passa de histórias que o povo conta? Eu gostaria de ler a tua opinião aqui abaixo para que a gente pudesse interagir com você. Até o próximo vídeo.